E você pode, por favor, pegar a sua Bíblia, que nós agora vamos para a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Terminamos o livro de Esdras na semana passada, restaure o templo, e agora nós vamos começar, restaure os muros. Eu quero te convidar a ficar de pé, pega a sua Bíblia aí, vamos mexer essas canelas aí um pouquinho, e a gente vai ler, fazer essa leitura aqui. Eu vou fazer essa leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, acompanhe, por favor. Depois da leitura nós vamos orar. Diz assim, Neemias capítulo 1: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, as cidades dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, desse-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar,
e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas e da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo do amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estivera 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, porque até aqui eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis vos rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus, quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes nem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar. Ó Deus, pedimos a revelação do Espírito do Senhor, para que essa palavra faça efeito em nós e nos faça crentes de verdade, verdadeiros crentes. Organize, dispõe o nosso coração, altera o curso da nossa vida, rumo ao céu. O caminho, sabemos, é o Senhor. Ajuda-nos a caminhar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Estamos aí caminhando nessa jornada, não é, irmãos? E a gente sabe o que aconteceu com o povo de Israel por causa da desobediência. Uma das passagens mais tristes do Antigo Testamento para mim está em 2 Crônicas 36, a partir do verso 15. Para mim, uma das passagens mais tristes, porque aqui é o momento em que Deus diz assim: ó, cansei, vou punir vocês, vou disciplinar vocês. Vocês não ouvem, vocês não dão ouvido. O texto diz assim, ó: o Senhor Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo, da sua morada. Ou seja, Deus se compadeceu, e uma das maneiras pelas quais Deus revela que ama você é quando Ele fala a verdade com você, e Ele falou a verdade através dos profetas a Israel, anos e anos a fio. Mas o povo, o que acontece? O que eles fizeram? Verso 16: eles, porém, zombavam dos mensageiros. Isso não é coisa importante, não. Desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas. Mofavam aqui é quando você faz piada com a coisa. Eles faziam piada com aquilo que os profetas estavam dizendo. Mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Quando Deus se dispõe a agir, irmãos, a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Mas é para o bem e para o mal, é para o que for. Ninguém resiste ao Senhor. E Deus diz: a partir de agora eu vou agir assim. E aí vem o que diz os versos
17 em diante: por isso o Senhor fez subir contra ele os caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. E aí você sabe a destruição que houve. O Salmo 37 é o saudador, né? Você lembra que lá Salmo 37, não, Salmo 137, né? O salmista, ele está lamentando o que se deu com eles, e lá ele termina de uma forma brutal o salmo dizendo assim: filha de Babilônia, bem-aventurado aquele que der com seus filhos na pedra. Você fala: que isso, gente? Isso é Bíblia? Porque a Bíblia, irmão, ela não esconde a realidade, ela mostra. A Bíblia tem muita coisa dura de se ler na Bíblia, porque Deus mostra a situação do coração do homem, ele mostra os feitos do homem. Então não é Deus dizendo que bom, não é Deus que está querendo que os filhos, as criancinhas sejam jogadas, é o que produz a dureza de passar pelo que eles passaram, o coração amargo a tal ponto que, ao lembrar do que os babilônios, no caso aqui os caldeus ainda, né, caldeus, babilônios, tal, mesmo povo, que eles fizeram, porque eles fizeram isso, eles mataram, eles entraram com toda a crueldade. Essa é a destruição, e já não há remédio algum. Eu não sei se você já chegou em algum momento da vida no qual você disse: já não há remédio algum, não tem esperança mais. A desolação agora é total. Mas ver a boa mão do Senhor em Esdras e Neemias é ver que nunca é tarde para esperar no Senhor. Nunca é tarde para esperar no Senhor. Nunca é tarde para ter esperança no Senhor. Porque o Deus que repreende e age ao seu povo como um pai que disciplina os filhos. Não tem o desejo de destruir, tem o desejo de corrigir para bem, porque nós estamos falando de vida eterna, irmão. Então, se a sua vida está bagunçada agora, o problema não é o agora, o problema é que Deus está preparando você para a eternidade. Deus quer organizar a sua vida hoje, porque nós vamos viver eternamente na presença dEle. Então, eu poderia perguntar: como está a sua vida hoje? Você poderia dizer: minha vida hoje está desolada, o meu relacionamento com Deus está ruim, o meu relacionamento com o próximo está ruim, eu já nem sei mais o que fazer, nem estou até desorientado. Mas você pode ter esperança. E aí a gente está aqui nessa caminhada, entrando nesse segundo livro, que quase que é um livro só, Esdras e Neemias, para que você tenha esperança. Você precisa se lembrar do que Romanos 15:4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E olhar para Deus agindo no meio de tudo isso aqui é ver que Deus é um Deus que se compadece e que age. Eu li aqui no começo aquele encontro de Deus com Moisés lá diante da sarça, e o que Deus está dizendo lá? Eu ouvi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e eu conheço o sofrimento, por isso eu desci. Você precisa entender isso não apenas como uma coisa que Deus fez, porque tudo aquilo que você vê Deus fazendo revela o caráter dele, revela a maneira, a disposição dele de fazer outra vez. E o que Deus faz, apesar do povo lá no Egito estar completamente bagunçado, sem orientação nenhuma, já não sabiam nem quem eles eram mais, Deus diz: eu gosto quando vejo Deus chamando para si a responsabilidade. Esquece aí sua responsabilidade nesse sentido, viu, irmão? Porque a responsabilidade por levar você ao céu, quem assumiu foi o próprio Jesus Cristo. Ele assumiu, é Ele quem te leva em asas de águia, é uma determinação dele. Ele diz, aqui Deus diz assim: eu sei que está tudo perdido lá no Egito, mas eu não estou alheio, eu ouvi, eu vi, eu conheço, e eu desci, e eu vou livrar. É assim que se manifesta Jesus, porque Deus viu e ouviu
à nossa realidade, e ele vem. Então, aqui em Esdras, e também vamos ver isso em Neemias, nós vamos ver esse caráter salvador de Deus em ação. Houve tempo de disciplina? Houve, 70 anos. Você talvez está sendo disciplinado por Deus, irmão. Talvez, eu não estou... Você precisa saber, Deus te dá a condição de saber. Mas que você entenda que talvez o que você está passando nesse momento seja uma disciplina de Deus, com um objetivo. A disciplina visa a restauração. É para isso que existe disciplina. Então, há tempo, né? Eclesiastes fala, há tempo de rir, tempo de chorar acaba e tempo de rir volta. Vem o tempo da restauração, e é disso que nós estamos falando. Esse processo aqui em Esdras e Neemias é a restauração de uma nação, e a primeira restauração que a gente vê é a restauração do templo. Por que restaurar o templo? Nós temos um entendimento que eles não eram capazes de ter naquele momento, mas nós entendemos. Hoje nós sabemos com toda clareza, Jesus Cristo deixou isso muito claro. A palavra no Novo Testamento deixa muito claro que o templo... Mas qual que é o templo, irmão? Qual que é o templo? O templo sou eu, o templo é você. O templo não é isso aqui não, isso aqui não é templo. Às vezes a gente chama isso aqui de templo, nem devia chamar. Porque quando a gente fala do templo, não é no sentido do Velho Testamento, tá? Não é no mesmo sentido não, aquilo lá é outra coisa. O templo sou eu. Então, se nós estamos falando de restauração, e estamos falando de restauração aqui na nossa igreja, entenda que a restauração da nossa igreja não é a restauração das estruturas da igreja, não é a restauração dos departamentos, não é a restauração de algum tipo de organização, mas sobretudo é a restauração da sua alma, é a restauração da sua vida, é a restauração que acontece aí, dentro de você. Restaurar o quê? Retirar a sujeira, consertar o que está quebrado, trazer de volta os utensílios, recomeçar a adoração. É o conselho da sua vida. Começa assim. Esdras é a restauração do templo. Templo é vida santificada. Começa com uma entrega incondicional. Seja a entrega incondicional daquele que ouve o Evangelho e diz assim: eu sei que eu preciso de Cristo, eu vou entregar minha vida a Cristo. E algum dia você fez isso, ou talvez seja hoje que você vai fazer isso, mas é a primeira entrega. E há também o retorno, que é do filho pródigo, aquele que, vou dar uma volta ali no mundo, vai lá, se estrepa todo, vou dar uma voltinha ali em Babilônia, para saber como é que é, se estrepa todos, fica escravo, volta todo arrebentado, sem nada, mas é recebido como filho, uma reentrega, uma reconciliação, uma restauração, e aí vem, a bênção de Deus. Então, uma nova fase começa agora. Ainda que o nosso contexto hoje, eu creio, irmãos, que o contexto da nona igreja hoje, massivamente, na grande maioria de nós, o momento é um momento de restauração do templo, uma restauração da sua vida. Primeira coisa, eu creio que é isso, como eu preguei no culto da virada do ano, eu creio que é o momento de você se colocar aos pés do Senhor Jesus. Não é Marta, é Maria, é aos pés do Senhor. Esse é o momento. Mas eu quero que você saiba como é que a coisa prossegue, porque chegará o tempo, e eu não sei, isso aí é individual, talvez na sua vida isso chegue agora. Talvez alguns levem um pouco mais de tempo para chegar. Todos chegaremos. Todos que somos crentes chegaremos. Por quê? Porque Deus é quem fez a promessa. Mas o contexto agora, o nosso contexto é de restauração do templo, mas Neemias traz uma perspectiva maior, que é a restauração dos muros. E aí é diferente. O que é a restauração dos muros? Então, depois de levantar Esdras, Deus levanta Neemias. Neemias significa Yahvé, ou Jeová, ou Deus conforta. Está precisando, irmão, de conforto da parte do Senhor? Pois então, que bacana. Deus é onipotente, mas Ele usa pessoas, Ele levanta pessoas que são levantadas para trazer o conforto para o povo do Senhor. Conforto para o coração, não quer dizer que você não vai pegar no batente, é paz. E aí, a pergunta: será que Ele tem chamado você?
Será que Ele tem chamado você para ser um confortador? Será que Ele tem chamado você para ser um Neemias? A resposta é sim, não precisa nem pensar. Você sabe por quê? Porque, segundo a palavra de Deus, aquela palavra que Deus disse lá para o povo de Israel: se vocês fizerem aquilo que eu mandar a vocês, vocês serão meu povo de propriedade. Lá em 1 Pedro 2,9 diz: vós porém sois, que em Cristo nós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você é essa raça eleita, você foi chamado. Então eu quero que você não fique aqui falando assim: ah, puxa vida, né? Que bom aquele líder que Deus levanta. Ah, que bom. Neemias é você. Cada um de nós todos temos um chamado. Nós acreditamos naquilo que a gente chama na teologia de sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos chamados, todos nós temos que nos levantar como Neemias. E essa palavra, então, eu quero que você tome ela de um ponto de vista pessoal. E você olhe para, como Neemias está olhando para a cidade, está olhando para Jerusalém, você olha então para a igreja. Então tem uma restauração, tem algo que diz respeito a você, tem algo que é um chamado para você, mas tem algo que então começa a influenciar os outros. Tudo isso tem que estar na sua mente, para que você possa compreender a mensagem que está nesse livro. E aí nós vamos ver aqui os passos de alguém que foi chamado para promover restauração. Você foi chamado para promover restauração? Sim. Responde aí, irmão. Sim. Sim, você foi. Então, quais são os passos? E aí a gente vê pelo texto aqui que o verdadeiro crente, ele ouve as más notícias e ele reconhece a realidade da situação. Se você olha aí dos versículos, capítulo 1, do verso 1 ao 3, você vai ver esse reconhecimento da realidade. É preciso reconhecer a miséria. Ah, como é que está o povo lá? Está em miséria, está em desprezo, os muros estão derrubados. Qual é a sua situação e qual é a situação da sua igreja? Reconheça a miséria. Miséria é falta. Quais são os recursos que estão faltando? A sua alma, para que você tenha paz. O que está faltando na sua vida hoje? Que talvez, pelo afastamento de Deus, você esteja tentando preencher com os ídolos, tentando preencher com uma sugestão de Babilônia, tentando preencher com alguma coisa, mas não dando certo, e você retorna para a presença de Deus e diz: Senhor, eu preciso da restauração que o Senhor promove, vamos fazer do jeito do Senhor agora. Reconhecer a miséria, irmão, a gente não ignora. Você tem que parar de ignorar. Tem pessoas que começam errado a restauração da sua vida. Por quê? Porque elas acreditam meio que numa confissão positiva. A vida está toda destruída, cheia de problemas, cheia de buraco, cheia de encrenca, cheia de pecado, cheia de problemas para todo lado na vida. E aí ela fala: eu tenho que voltar para Deus. Aí ela começa a dizer assim: não, agora, porque agora é só vitória. Agora ela acha que se ela ficar falando que está tudo bem, as coisas estarão bem. Não, a coisa começa no joelho, a coisa começa no quebrantamento, é reconhecendo a miséria. O que está pouco, o que está regrado aí no seu relacionamento com Deus? O que está resultando isso na sua vida como um todo? Reconheça o desprezo, que é a vergonha diante dos inimigos. Como é que está o testemunho da sua vida? Como é que está a sua maneira de viver? Parece que o diabo passa lá na sua sala, assim, já viu? Você está lá sentado e passa o diabo na sua sala, vai lá na cozinha, abre a geladeira. Não estou falando de assombração não, irmão. Eu estou falando quando você se sente tão limitado que você já não vê mais o agir de Deus dentro da sua própria casa. Você perdeu a esperança com seus filhos, com seu marido. Você perdeu a esperança com tudo, porque parece que não tem poder, parece que não tem jeito de evitar. A hora que o inimigo cisma, ele entra. É isso aí, são os muros quebrados. Os muros quebrados. Irmão, naquele tempo, pensa comigo, você tem que voltar lá na antiguidade. Não tinha avião, não tinha canhões, não tinha, as guerras eram muito corpo a corpo. Então os muros eram a primeira, mais importante linha de defesa
de uma cidade, os muros. O que são os muros para nós, irmãos? Quais são as defesas de um crente? E às vezes esses muros estão quebrados, e o inimigo está entrando, e ele entra para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que se manifestou para nos dar vida e vida com abundância. Então, de repente, começa aí, reconheça a realidade da situação. No caminho da restauração, que nós fizemos tivemos um período no final do ano agora, às quintas-feiras, e nós vamos retomar essa caminhada, caminho da restauração, uma nova jornada. Começa na primeira quinta-feira depois do nosso aniversário, do fim do nosso aniversário. Então, dia 24, anota aí na sua cabeça aí. Nós vamos recomeçar. Lá naquele caminho, a respeito da realidade, o primeiro passo é: reconheço que eu não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Não adianta fazer bonito aqui na igreja. Para mim, olhando daqui, está todo mundo lindo. Se fosse para eu achar alguma coisa a seu respeito, eu diria que está todo mundo bem, ninguém aqui tem problema, ninguém aqui está enfrentando luta, ninguém aqui está passando um tempo terrível. Porque daqui não dá para saber, mas você sabe quais são as suas lutas, você sabe quais são as suas derrotas, você sabe onde estão as vulnerabilidades, as fragilidades, as brechas por onde o inimigo está passando. Ele não para no muro, ele passa, porque tem um buraco de todo tamanho ali no muro. Então o verdadeiro crente, ele se quebranta diante das más notícias, e é isso que você vê no verso 4. O que acontece? Ele se importa, e ele se importa com a situação, ele se importa com a situação da sua alma, ele se importa com a situação daqueles que estão ao seu redor. E aí eu tenho duas atitudes diferentes. Eu quero mostrar para você dois líderes na Bíblia que tiveram atitudes completamente diferentes ao saber da miséria do povo, ao saber do que estava para vir, ou que já tinha se abatido sobre o povo. Tem um rei em Israel chamado Ezequias, e essa passagem que eu vou citar para você está em 2 Reis 20, nos versos 17 a 19. O Ezequias estava indo muito bem, estava lá, seu reino parecia que estava tudo bem, um tempo assim, né, bacana. E aí vieram os mensageiros, de onde? De Babilônia. Vieram fazer uma visita para Ezequias, porque Ezequias tinha ficado doente, aí depois sarou. Eles vieram como que, trazer uns presentes. Falaram: rapaz, fiquei sabendo que você estava doente. Nem conheciam ele. Ficamos sabendo, trouxemos uns presentes, mas e aí, deixa eu te falar, o que tem aí na sua casa? O que tem no seu reino? Quanto de ouro que vocês têm? De prata? De armas? O que tem aí? E Ezequias falou: meus amigos trouxeram presente para mim, vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Mostrou o reino todinho para eles. E aí foram embora. Veio o profeta conversar com Ezequias, e lá no verso 17 ele diz assim: o que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Falou: pois é, deixa eu te falar uma coisa. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias, olha a atitude de Ezequias. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Mas por que ele falou isso? Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Vai ser no futuro, não interessa. Eu estou bem. O que importa é que eu esteja bem. Tem muito crente que tem a atitude de Ezequias: eu estou bem. Que dó, né? Do fulano que está mal. Mas não é problema meu, vou cuidar da minha vida. Mas são os seus filhos. Não sou eu, cada um por si, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Como diz Heresias 4:29, cada um por si, Deus por todos. Não existe esse livro na Bíblia não, né, irmão? De Heresias, né? Acabei de inventar aqui. Não existe isso na Bíblia, não existe esse negócio de cada um por si. Nós somos membros uns dos outros.
Pessoas do futuro, a gente olha para uma geração que vem aí, nós temos que amar e nos compadecer de uma geração que nós talvez vamos deixar pouco para eles, e que estão à mercê de Babilônia, e Babilônia pode vir tomar. Nós não podemos ter atitude de Ezequias, temos que ter atitude de Neemias. Qual que é a atitude de Neemias? Ele senta, ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora. Neemias é alguém que se coloca na brecha. Irmãos, os muros que fisicamente foram restaurados começaram com uma restauração espiritual. Antes de conseguir construir alguma coisa fisicamente ali, foi preciso haver aquilo que Ezequiel explica por que os muros foram derrubados. E você talvez possa entender por que os muros da sua vida estejam derrubados. O que acontece quando não há ninguém restaurando as brechas espirituais? Ezequiel 22, a partir do 24, diz assim: Filho do homem, dize-lhe: tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam, presa para derramarem sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor o tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Aqui está dizendo quando está tão generalizada a maldade, o pecado, que os próprios sacerdotes, os próprios líderes, eles lidam com o povo sem nenhuma conexão com Deus, tão somente para obter lucro. Sabe como que isso podia acontecer aqui agora? É como se eu, como pastor da igreja, falasse assim: mas meu salário está caindo lá. Não interessa o irmão que está em aflição, não interessa o fulano que está. Aí eu dizer a você: eu quero a igreja cheia, eu vou falar palavras agradáveis, eu vou fazer promessas que Deus não fez. Venham, porque nesse dia, vai ser um dia especial, porque Deus, nesse dia aqui, vocês vão ver, eu vou mandar e Deus vai falar assim: amém. Deus vai falar amém para mim. Tem gente que fica: eu quero gente assim, eu gosto de pastor que tem autoridade, que manda de Deus, fala: Deus, passa aqui agora, Deus. E Deus vai lá, igual um cachorrinho, e faz: o que você quer que eu faça? Vai lá, faz isso, faz aquilo. O povo não quer ouvir: restaure a sua vida, restaure sua comunhão com Deus, confesse os seus pecados. Ninguém quer ouvir isso. Pouca gente, na verdade, ninguém não, pouca gente quer ouvir isso. A maioria quer ouvir: vai dar tudo certo. Vamos cantar, irmãos. E olha o que Deus diz a respeito das brechas. Olha aqui, depois de dizer isso, o profeta Ezequiel diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com fogo do meu furor e os consumi, fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. O que acontece quando nós não restauramos as brechas espirituais, quando não há ninguém interessado em restaurar as brechas espirituais, irmãos? O Senhor tem que fazer a gente acordar, nem que seja na base do juízo. E Ezequiel então mostra qual é a razão da destruição dos muros da cidade. Qual é a razão da destruição na vida de alguém? O pecado. A mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você não pode achar que vai manter o pecado escondidinho na sua vida. A gente falou de Acã na quinta-feira agora, explicamos com detalhes. Você não pode achar que vai deixar o pecado escondidinho aí, e que porque você está no templo, que você está na igreja, que você canta, está louvando aí,
que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo qual é a atitude do seu coração. Você quer provar para quê? Para mim? Irmão, eu não tenho a chave do céu. Você quer provar para mim que você é crente? Que besteira! E você quer esconder? Crente tentando esconder pecado é igual avestruz. Falei isso aqui na quinta-feira. Ele enfia a cabeça lá no buraco e acha que ninguém está vendo o resto, mas o resto está muito exposto. As brechas são abertas, só Deus pode restaurar. É verdade, e Deus é quem é o restaurador, mas Ele busca intercessores. Quem tem amor para clamar por si e pela igreja? Porque às vezes o sujeito não clama nem por si mesmo. Às vezes a gente está vendo a destruição numa família, numa casa, aí a gente está assim: irmão, estou orando por você, que dia que a gente pode conversar? Pastor, não sei, vamos ver. Irmão, eu não tenho interesse nenhum na sua vida, particularmente, nenhum. Não me interessa os seus problemas para eu contar para alguém. Eu não falo de nada que eu escuto, de um para outro. Nem do marido para a mulher, nem da mulher para o marido. Quando um irmão, uma irmã conversa comigo no gabinete e fala: pastor, a miséria é essa, o problema é esse, a minha vida está assim. Eu vou tratar com você com a palavra, irmão. Não tem interesse, não estou querendo saber da vida de ninguém, não tem interesse, não ganhe mais para isso, não tem. A única coisa é que eu levo a sério a realidade espiritual, eu levo a sério o que acontece quando o pecado está escondido. Irmão, quando você não é tratado, eu sei o que o diabo está querendo fazer na sua vida, e eu sei que às vezes Deus permite para que você possa dar ouvido, porque quando você para de ouvir o profeta, você vai ter que ouvir o diabo. O diabo não quer conversar, ele quer bater. Às vezes lá como um filho pródigo, todo arrebentado, um dia você vai ter que olhar para trás e lembrar do que você abandonou, lembrar o que você desprezou. Não, pastor, não estou querendo sair da igreja não, mas está levando vida mais ou menos? É Deus que vai te botar para fora. Deus vai chamar os caldeus, vai levar você. Que é isso, pastor? É Deus, Ele é um Deus que disciplina. Não quer dizer que Ele vai te julgar no inferno não, mas talvez você está querendo curtir um pouquinho na mão do diabo. Então vai lá e curte para você ver uma coisa. Não quero. Quer sim, porque a sua atitude revela o que você quer. E o que é preciso fazer? É preciso ter quebrantamento, é preciso começar a clamar. O verdadeiro crente ora e intercede a respeito das más notícias. E aí nós temos aí os versículos 5 até 11. Irmãos, 12 vezes no livro de Neemias é mencionada a oração em que Neemias está envolvido. 12 vezes. Você quer aprender a orar com esse homem? Eu acho que ele tem alguma coisa para ensinar. Então qual que seria o roteiro aí para um clamor que tem resposta? Se você olhar para a oração de Neemias, você vai ver primeiro, confiança depositada na promessa e no caráter de Deus. É isso que ele fala no versículo 5, no versículo 8 até o 10. Por que Neemias ora? Ele tem certeza de que existe uma coisa que é maior do que seu pecado, tem uma coisa que é maior do que toda e qualquer situação, circunstância: a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta atrás. Deus tem um caráter, irmão, louvado seja o Senhor. O nosso caráter é vacilante, mas o caráter de Deus é firme. E quando Ele diz eu restauro, eu restauro. Então ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu me lembro da tua aliança. Eu sei que a gente é miserável, pecador, mas eu sei que é verdade, que o Senhor disse que ia nos salvar. O Senhor disse que se houvesse arrependimento, o Senhor ia restaurar. E é por isso que eu estou orando. Eu não estou orando porque eu estou merecendo, eu estou orando porque eu estou precisando, e eu estou contando com um Deus restaurador. É assim que você começa uma oração, irmão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você sabe que você está falando com seu pai. Você sempre pode voltar para o seu pai. Você sempre pode recorrer ao seu pai. O Pai Celeste, pode ser que o seu pai na terra nem prestou, mas o seu Pai Celeste, ele nunca falha. Você pode recorrer a ele. E é isso que Neemias está fazendo. Ele está dizendo: Senhor,
eu sei que tem algo maior do que o nosso pecado. É o passo da esperança que a gente fala, né? Sinceramente creio que Deus existe, que eu sou importante para Ele, que Ele tem poder para me ajudar a me recuperar, e mais do que isso, eu conscientemente escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e ao controle de Cristo. É quando você diz assim: Senhor, eu sei que eu posso ter esperança no Senhor. Por quê? Não por minha causa, mas por causa do Senhor. E aí vem uma confissão clara, isso tem que estar na sua oração, porque lá no verso 6 a 7 ele diz assim: nós sabíamos. Por quê? Ele diz assim: nós temos nos desviado dos teus mandamentos, dos teus estatutos, dos teus juízos. Ou seja, a gente sabia, quando eu pequei, eu sabia que eu estava pecando, e eu não posso esconder isso do Senhor. Eu estou dizendo, e ele, interessante que ele fala assim: eu sou pecador. Ele não fala: Senhor, eu sou aqui um crente, um líder levantado pelo Senhor no meio dessa nação, esse povo é tudo pecador. Não, ele fala assim: eu e a casa do meu pai. É isso, é assim que eu oro, irmão. Eu sou um pecador igual você, no sentido de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas eu quero ser um pecador que está caminhando no processo da restauração, da santificação. Então, quando eu clamo, eu não estou clamando por você, pecador, eu estou clamando por nós. Nós todos, irmãos. Não tem um sequer. Se pegar aqui todos os melhores dessa igreja, que só Deus sabe, se o próprio Deus pudesse fazer aqui, Senhor, a gente não sabe, mas aponta para nós aqui as 5 melhores pessoas dessa igreja aqui. Esses 5 seriam condenados ao inferno se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Não há um sequer, é isso que a Bíblia diz. Então, irmão, se você não se colocar no problema, é porque é assim que acontece. A gente vai conversar com a pessoa, o problema é o marido, o problema é o cachorrinho, o problema é o professor, o problema é o patrão, o problema é o mundo, é o Bolsonaro, é o Trump, é o Temer, é o sei lá quem. Todos os problemas estão do lado de fora. Estou eu aqui, o Santo de Deus, afligido, igual Jesus. Só santidade. Mentira! Você só começa um tratamento de câncer no dia que você admite, nas lágrimas. Quem que recebe um diagnóstico de câncer e comemora? Todo mundo chora. Você só começa o seu tratamento no dia que você tem coragem de chorar pela sua doença, e você fala: Senhor, eu preciso de ajuda. E aí vem o passo da limpeza, né? Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Já explicamos isso aqui baseado em Tiago, capítulo 5. Alguém de minha confiança é alguém que tem autoridade para tratar com você, irmão. Olha o contexto lá, chame os presbíteros da igreja, chame alguém que tem autoridade para ajudar você, não alguém que só, às vezes, vai concordar com você naquilo que Deus não está concordando. Depois o passo da submissão: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. Aí vem a disposição de agir pela fé, agir com base no caráter de Deus, na sua promessa, está lá no verso 11. Mas o que vai requerer esse agir? Agir pela fé requer o quê? Renúncia. O verso 11, ele diz assim: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Quer dizer, tinha mais gente orando, né? Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Disposição de agir pela fé. Deixa eu explicar isso aqui para você. Quando ele diz assim: me dá mercê diante desse homem, e ele fala: eu era copeiro do rei. Esse homem é o rei Artaxerxes, e ele sabe que a chave para virar a história de Israel, naquele momento histórico, estava na mão desse rei Artaxerxes. E ele sabe que Deus, ao agir, vai passar pelo Artaxerxes, e que em Deus respondendo, ele que está orando precisa agir. Ele sabe que a oração não é uma coisa que você fala: Deus abençoa minha casa, minha família, e não tem nada para você fazer. Ele sabe que ele vai ter que mudar a vida dele. Por quê? Porque ele era copeiro do rei. Irmão, ele está na cidadela de Suzã, era a capital, era a residência de verão ou de inverno. Eu acho que era de inverno, a residência de inverno dos reis persas, a cidadela de Suzã, tipo uma capital temporária, né?
nesse tempo o rei estava lá. E ele era copeiro do rei. Irmão, a vida dele estava boa. Ele podia dar uma de Ezequias. Na minha vida está resolvida. Que pena, né? Do povo que está na miséria lá fora. Porque ele estava num alto cargo. A vida dele estava totalmente resolvida. Ele tinha confiança do rei, ele gozava da presença, ele estava no melhor. Do bom e do melhor é o que não faltava para ele. Mas ele sabe, ele está pedindo mercê diante de Deus, e ele sabe que vai ter que haver renúncia. Porque se o rei fosse favorável ao que tinha no coração dele, que era a restauração, ele ia ter que renunciar aos privilégios de ser copeiro do rei. Ele ia ter que botar a mão na massa. Você acha difícil isso? Porque às vezes Deus está exigindo renúncia na sua vida e você está achando que é muito. A mulher não quer renunciar, o homem não quer renunciar, o filho não quer renunciar. Todo desvio está baseado no egoísmo. Você pode olhar, qualquer pecado que você me falar, egoísmo é um dos ingredientes. Interessa a mim. Pastor, esse homem não me supre naquilo que eu preciso. Essa mulher não me supre naquilo que eu preciso. E que eu uso preciso para ficar bonitinho. Porque na verdade quer dizer assim, porque eu mereço coisa melhor. Eu mereço um filho melhor, eu mereço um emprego melhor, eu mereço um patrão melhor, eu mereço um mundo melhor, eu sou lindo, eu sou perfeito, eu sou perfeito no meio dos imperfeitos. Não. Renúncia. Se você quer mudança na sua casa, o quebrantamento primeiro tem que ser no seu coração. Mas se eu te contar a minha história, se eu contar o que esse homem faz, se eu contar o que essa mulher faz, ou deixa de fazer, você vai me dar razão, pastor. Irmão, quem disse que nós vamos vencer por ter razão? Como é que o Senhor Jesus, o que Jesus fez foi loucura, não foi razão. Como que Jesus fez? Ele abriu mão, irmão. E não é Neemias que é o bonito da fita, é Jesus Cristo. É Ele quem renunciou ao céu. Você não renuncia nem um prato de comida. Você não renuncia a vencer numa disputa de palavras. Você tem que ganhar todas as discussões. Você tem sempre que ter a última palavra. Como é que você quer solução na sua casa? Você quer sempre se impor? Você quer o quê? Ensina para Jesus. Jesus não sabe esse negócio, você sabe não? Jesus veio na humildade. Jesus Cristo não resistiu. Ele sabia quem ele era, que ele viera do Pai e que ele voltava para o Pai. Não tem problema se eu tiver que lavar esses pés sujos aqui desses discípulos que só pisam na bola. Não tem problema se eu tiver que lavar os pés do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Não tem problema, eu vou amar incondicionalmente, porque é isso que eu tenho recebido de Deus. Se não for assim, não é evangelho, irmão. Então, é preciso dar o passo do perdão, que é o sexto passo. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal, e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazendo provocaria mais danos a essas pessoas, a outros. Eu examino os meus relacionamentos, e onde eu preciso perdoar, eu perdoo. E onde eu preciso reconhecer o erro e reparar o que eu fiz de errado, eu estou disposto a passar humilhação. Você não leva desaforo para casa, não, irmão? O Jesus Cristo leva. Quantos desaforos Ele tem levado por nossa causa? Então, se você é discípulo de Cristo, aprenda a levar desaforo para casa. Aprenda a ouvir calado. Aprenda a dar outra face. Porque é aí que está a vitória. Nós não servimos a Jesus porque Ele é poderoso. Ele não nos atraiu pelo poder dEle, Ele nos atraiu pelo amor dEle, incondicional. É isso que nos faz seguir Jesus. Se Jesus fosse para o inferno, eu queria ir para o inferno, irmão. Porque Jesus Cristo, Ele dá razão para a minha vida. Eu quero Jesus. Então eu não estou com Jesus para ganhar um bilhete para o céu. Eu estou com Jesus pelo que Ele é e pelo que eu desejo ser como Ele. E eu sei que é só Ele que pode operar isso em mim. Não sou como Ele, mas desejo. E até aqui é oração. Nosso tema de hoje é orar e agir. E aí eu vou concluir com ação. Porque o verdadeiro crente, ele tem o senso da realidade. Eu vou passar aqui rapidamente pelo capítulo 2. O verdadeiro crente tem o senso da realidade. Ele sabe que é um risco se sensibilizar. Ele sabe. A posição de Neemias para se
sensibilizar por Israel era uma posição de alto risco. Você sabe por quê? A primeira é que as pessoas mais falam, é que um copeiro, ele não podia se mostrar triste diante do rei. Isso já poderia ser um problema sério para ele. Mas não sei se você sabe que foi o próprio Artaxerxes que tinha mandado parar a obra em Jerusalém. Se você olhar lá em Esdras capítulo 4, 21, você vai ver a carta em que Artaxerxes manda parar aquela obra lá e fica 16 anos parado. Então ele não só se apresentou triste porque ele está sensibilizado com a realidade lá, mas ele vai dizer alguma coisa que é uma desaprovação de uma ordem real. Ele vai se mostrar desaprovando o que o próprio Artaxerxes tinha escrito. Você está doido? Por que ele faz isso? Porque o verdadeiro crente, ele vê o invisível pela fé, ele vê Deus agindo. Provérbios 21, 1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, e este o inclina. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ele sabe que tem alguém governando acima de Artaxerxes, e tem muito tempo que Neemias está conversando com aquele que governa. Há muito tempo que o assunto aqui, na presença do Senhor, já está resolvido. Por isso ele não teme o Artaxerxes. Ele teme antes ao Senhor. Então, não tenha medo, meu irmão, de se arriscar por aquilo que é certo na presença do Senhor. Não tenha medo de perder a cabeça, o pescoço. Se você está em oração, está diante de Deus e sabe aquilo que Deus requer de você, não tenha medo. Sabe o que acontece? Parece aqui, quem lê só o capítulo 2, parece que Neemias fez uma oração relâmpago, né? Porque ele ora, olha só, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva, ó rei, para sempre, como não estaria, né? Aí chega lá no 4, disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Mas peraí, como é que foi? O Neemias falou assim: Senhor, rei, dá licença, eu vou entrar em jejum e oração agora, depois a gente conversa. Não, ele já estava. O capítulo 1 mostra que ele já estava há muito tempo em oração. Aquilo parece que foi uma piscadela de olho para Deus, assim: Deus, aquele assunto é agora, Senhor. Sabe, a nossa vida é uma vida de oração, irmão. É uma vida em oração. Orai sem cessar. Você sempre está em oração, deve estar. E aí, sabe aquele passo da manutenção? Reserve diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Se você não tem vida de oração e leitura da palavra, você não tem esse insight na hora que você precisa para saber como proceder. Você não tem aquela sintonia fina com Deus para você saber agir, para você falar conforme o Senhor, para você ser usado por Deus. É isso. O Espírito Santo governa a nossa vida? Governa. Habita? Habita. Mas há pessoas entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo. Isso também a Bíblia fala. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Não interesso pela palavra dele, não tenho comunhão com Deus, não oro. E aí? Aí você quer que Deus te dê a palavra certa na hora certa. Aí você está com aquela pessoa, seu marido, seu filho, seu vizinho, seu patrão, e você precisa ter uma conversa, e isso diz respeito ao reino de Deus. Seu trabalho diz respeito ao reino de Deus, viu? Deus não está só aqui enquanto a gente está reunindo, não. Deus está na sua vida. O que você está fazendo da vida interessa para Deus. Nós estamos construindo nesse mundo, construindo o reino. E você faz isso através da sua profissão, do seu trabalho, das diversas coisas que você faz e das relações que você tem. E aí, na hora que você precisa de uma palavra de Deus, aí na hora que o problema vem, aí você fala: eu vou ler o Salmo 23, o Salmo 90 e ficar lá recitando igual uma reza. Não, irmão, precisa de uma comunhão, um relacionamento. Isso aí é dia a dia. E aí que está.
E aí, olha só, por que você pode ter confiança e ele tem? Veja que ele pede, ele fala: o que você me pede agora? Ele não economizou no pedido, não. Eu quero carta para os governadores, eu quero madeira para a obra, eu vou chegar lá, eu vou reconstruir a cidadela, vou reconstruir o muro, me dá madeira para construir uma casa para mim também, e resolvido o negócio. Por que eu posso ter confiança? Por que o rei deu? Ele fez questão de registrar aqui, mas o Artaxerxes não me deu porque ele é bonzinho, não. O diabo não entregou porque o diabo ficou bonzinho, não. Eu venci aquela batalha porque o diabo falou: vou parar de bater, vou parar de brigar. Não, mas porque a boa mão do Senhor era comigo. Ele sabia, ele tinha convicção: o Senhor é comigo, eu estou fazendo a vontade de Deus. 1 João capítulo 5 verso 14 diz: e esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você, irmão, é capaz de dizer: eu me importo com a vontade de Deus, porque segundo a sua vontade Ele nos ouve. Eu me importo com a vontade de Deus, eu estou buscando a restauração do templo, que é a minha vida, eu estou buscando a santidade, eu estou confessando os meus pecados, eu quero mudança de vida, e eu sei que eu posso caminhar em direção àquilo que Deus quer, porque Deus é o Deus de restauração. Eu posso pedir restauração para minha casa, eu posso pedir restauração para minha vida, eu posso pedir, porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Irmão, que medo é esse de orar? Você pode orar, agora você não quer consertar a sua vida e quer receber uma oração: pastor, põe a mão em mim aqui, pastor, põe a mão em mim. Não! Eu ponho, se você quiser eu ponho. Mas não é isso que muda a sua vida. Você quer uma mudança para valer? Tem que ser lá no secreto da sua vida. Você tem que buscar Deus, você tem que clamar por Deus, você tem que ter um relacionamento com Deus. Tem gente que está com relacionamento com Deus por tabela. Não tem esse negócio não, é direto, busca o Senhor. Até o que ele não pediu, ele recebeu. Quando eu cheguei lá, o rei tinha mandado oficiais e cavaleiros, ele não pediu guardas não, mas quando ele chegou lá, o pessoal estava vendo a carta na mão dele. Documento aí, real? Será que isso é verdadeiro? Pelas tropas que estão aí, né? Os soldados que estão junto aí, parece que o negócio é para valer, né? Melhor a gente obedecer, né? Não dá nem para questionar, né? Então, para terminar, irmãos, para a gente poder orar, o que fazer quando não tem mais remédio algum? Não é a situação de caos e destruição que talvez esteja hoje estabelecida na sua vida, na sua casa, que diz o que vai ser o seu futuro. Quando não tem mais remédio algum, a gente ainda pode olhar para o Senhor que restaura, o Senhor que tem boas intenções para conosco. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O desejo de Deus para conosco é bom, você pode ter esperança nele. E aí, como é que eu vejo Neemias aqui nesse final? Ele está naquele passo do testemunho, né? Que é o último passo aqui dos 8 passos. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Ele diz lá: estão vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos. Ele não diz reedifiquem, reedifiquemos, vamos lá. Todos nós, eu estou aqui para isso, para botar a mão na massa. Reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha. E aí o que acontece? Verso 17 e 18: lhes declarei a boa mão do meu Deus que estiveram comigo, também as palavras que o rei me falarem. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos. Os crentes fortalecem as mãos para a obra. Quando eles ouvem a palavra de Deus, eles creem e eles dizem: vamos lá, vamos pegar, vamos fazer, vamos agir. Eles sentiram suas mãos fortalecidas e eles iam começar agora a obra. E aí, está resolvido? Não, porque os inimigos se levantam, né? Verso 19, aí já aparece mais um. Lá no verso 10 tem 2, aqui no verso 19 já tem 3.
Gente certamente de autoridade, gente que tinha alguma influência na região, tinham vários povos ali na região, e eles, o que eles falam? Se levantam para resistir. Irmão, essa é a história da igreja. Esse é o capítulo 12 de Apocalipse, tudo figurativo, né? A mulher vestida de sol e tal, o dragão, a mulher vestida de sol lá no Apocalipse 12 é o povo de Deus, ela tem um filho, é Jesus. O dragão é Satanás. Ele tenta contra a mulher antes de Cristo, o povo de Israel no passado. E depois o filho nasce, ele tenta comer o filho é levado para o trono, é Jesus, assentado no céu, assentado governando o universo. E ele é lançado do céu, o dragão é lançado do céu, Satanás é lançado do céu, e ele sabe que a única coisa que ele tem a fazer agora é perseguir a igreja. E ele volta a perseguir a mulher. Somos nós. Sua vida sempre, o diabo sempre vai se levantar, irmão. Mas como diz o refrão aí, eu até gosto, ele se levanta para cair. Se você está alicerçado em Deus, se os muros estão levantados, se você está usando as armas espirituais lá de Efésios, se você reconhece, sabe quem você é, confia na promessa de Deus, então você faz a declaração de fé de 20, porque na hora que eles vêm intimidar, você está querendo se revoltar contra o rei? Nós estamos só por favor do rei. Você está querendo nós vamos enfrentar você. Ele falou: lhes respondi, Neemias levante isso, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Por mais que vocês se levantem, por mais que o diabo se levante contra a igreja, é o Deus do céu que vai nos dar bom êxito. E você tem que entender que tem pessoa que não tem parte com Deus, ele às vezes se aproxima até querendo ajudar e é um atrapalhador, mandado para o inferno. Nós vamos ver isso durante o restante do livro de Neemias, mas não interessa, o que interessa é a obra de Deus. Como é que está o seu tempo? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que estão os muros da sua vida e da sua casa? Como é que você vê a sua igreja hoje? Como é que nós podemos ver a nona igreja? Que obra que Deus está chamando você para fazer? Deus é um Deus que se compadece e age, e quer um povo que ore e haja. Vamos restaurar a nossa igreja, a nossa vida. Vamos buscar o Senhor. Vamos lá. Eia, vamos lá. Vamos orar. Fica de pé aí, fecha os seus olhos. Como é que está seu tempo? Como é que estão os muros? Como é que está a igreja? Como é que está a sua família? O que está precisando de restauração? Vamos clamar ao Senhor, vamos reconhecer que precisamos e vamos crer que Deus é restaurador. Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos na aliança que o Senhor fez conosco. O Senhor é o garantidor da aliança, o Senhor é quem faz todas as coisas, tudo depende do Senhor, não de nós. Mas o Senhor quer que a gente reconheça, o Senhor nos chama para o arrependimento, o Senhor nos chama para a oração, para o jejum, o Senhor nos chama, Senhor Deus, ao clamor. Ó Deus, o Senhor procura alguém que se coloque na brecha, e às vezes, Senhor Deus, nós não temos nos colocado. Precisamos reconhecer a nossa falta, precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos reconhecer que às vezes nós simplesmente ignoramos, simplesmente porque não chegou na nossa casa ainda, a gente diz: não importa, o que importa é que a minha casa esteja bem. Enquanto a minha casa estiver bem, enquanto a minha vida estiver bem, enquanto eu estiver seguindo em frente, não importa, os outros que se lascam para lá. A gente não fala, mas é assim que muitas vezes a gente vive. Não queremos viver no pecado, não queremos. A tua palavra diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É por isso que nós temos muita coisa para confessar ao Senhor. Confessamos a nossa negligência, confessamos a Deus que temos falhado contra o Senhor, como líderes na casa do Senhor, como povo do Senhor, temos falhado diante da missão, do chamado. Ó Deus, ainda que o Senhor tenha sido tão generoso para conosco, nós não temos reconhecido a tua generosidade, e é por isso que nós estamos hoje precisando de restauração. Se nós estivéssemos vivendo uma boa manutenção, não estava precisando de restauração, Deus. Mas às vezes a gente não tem prestado atenção, e o mofo se instala, e a rachadura aparece, e o vazamento acontece, e a gente não está agindo. Deus, tem misericórdia de nós, restaura
restaura a igreja, restaura o povo, livra-nos do mal, nos coloca de novo no rumo, Senhor Deus, restaura o tempo da nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor, restaura os nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, e dá-nos a graça, Senhor Deus, de ir buscar aqueles que estão perdidos no mundo, aqueles que o Senhor está chamando para a restauração, mas que nós ainda não os encontramos. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos pela igreja, continua, Deus, levantando intercessores, pessoas que se colocam na brecha, pessoas que sentem a responsabilidade de orar pela igreja, de orar pelo irmão, de orar pelo outro. Deus, ajuda-nos nessa empreitada, Senhor Deus, que a boa mão do Senhor seja conosco, para que nós cheguemos à conclusão, Senhor Deus, dessa restauração do templo e dos muros, para que a glória do Senhor se manifeste, o Senhor possa descer sobre a igreja, Deus, e se agradar de nós. Nós oramos assim, Deus, no nome do Senhor Jesus, e que sobre nós, ó Deus, esteja a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor sempre estejam sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos em frente. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Se você ainda não votou, dá tempo ainda de ir lá votar, se você é membro, né, da igreja. E Deus abençoe seu dia, no nome de Jesus.